tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, Danilo. Tudo bem com vocês, pessoal? Como estão todos? Olá, Wagner, que saudades. Que bom te ver por aqui. Davi, Samila, Jason, Barufa. Pessoal, acredito que sim, mas vamos fazer aquele testezinho de som e de vídeo. Me deem um feedback aí no chat, se vocês estão me vendo e estão me ouvindo direitinho. Boa tarde, Éber, Rafael. Rafael vai ver ao vivo hoje? Que bom, Rafael. Tá de quarentena, é? Pai da Samila, que bom. Como é seu nome? Boa tarde, Mário, Fábio, Rogério, Tan. Estão me ouvindo? Terliano, é isso? Que nome diferente. Terliano, bonito, legal. E aí, pessoal, todo mundo de quarentena, então? Rafael tá falando, sou policial, não paramos nunca. Parabéns aí, Rafael, tá na linha de frente, admiro muito. Hoje, pessoal, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da atual fase que nós estamos vivendo no mercado e na nossa vida e de algumas implicações que isso tem e de alguns dados que a gente tem que ter, tá? Só um segundinho só, deixa eu só responder uma coisa aqui, pessoal. Alguns cuidados que a gente tem que ter emocionais e psicológicos nessa fase, tá bom? Eu quero saber para vocês, quem já vivia em quarentena, assim como eu, que já operava de casa, já trabalhava em casa, já estava acostumado com essa vida de home office, digamos assim. Hein, pessoal, quem de vocês já estava? O Kleber. Pessoal, eu descobri nessa fase aí da quarentena que eu já vivia em isolamento, que para mim na questão da minha rotina, digamos assim, mudou poucas coisas. Sinto falta sim de sair para academia, de sair caminhar ao ar livre, de ir para a praia, mas são poucas coisas. Descobri que eu já vivia assim. A Ellen falou, mas não com as crianças e marido em casa. Boa, Ellen, já tocou aí no ponto de dos tópicos que a gente vai conversar. Bianca também falou que ela já estava acostumada, já era, né? Já vivia assim, a Nayara, o Arthur, Barufa, tanto trabalha em casa, o Fábio nunca estava em casa. A Ellen aí também sem precisar limpar, cozinhar, diferente, muda, né? O Luciano, comecei a operar e passou 2 semanas, começou a quarentena. Eita, Luciano, prova de choque aí. Bom, nós temos 2 situações, ó, o Fábio tá falando, não, sempre trabalhei fora e agora tá tendo que ficar em casa, né? Então a gente tem 2 situações, dá para perceber que a gente tem 2 grupos, digamos assim, bem distintos, né? As pessoas que já estavam habituadas a trabalhar em casa, de home office, talvez que já eram traders full-time, estavam dedicados aí o tempo inteiro para o mercado, né? E temos o outro grupo das pessoas que trabalhavam fora, que operavam somente em determinados horários, ou em alguns dias, ou então operavam do trabalho, e agora estão em casa. É muito importante a gente perceber, pessoal, que por mais que nós, tá? E aí eu vou falar porque eu me enquadro nesse grupo, nós que já trabalhávamos em casa, às vezes a gente pensa que para nós é mais fácil, não é bem assim, tá? Por quê? Porque é uma adaptação, porque como a Ellen comentou agora, talvez você já estivesse acostumado a trabalhar em casa, mas você não estava acostumado a ter a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, outras pessoas o tempo inteiro em casa com você. Então, independente se você já estava acostumado com o home office, com o trabalhar de casa, essa é uma fase diferente. Essa é uma fase de mudança de rotina. Essa é uma fase que requer adaptações, tá? Porque talvez você estava acostumado a trabalhar de casa.
mas as outras pessoas da sua família não. E agora elas têm que ficar em casa. E talvez isso para elas gere um desconforto. E aí é uma adaptação de toda a família. E aí todo mundo, de certa forma, sofre. Tá? E se você antes operava do trabalho, talvez você tenha ficado com esse sentimento do tipo, nossa, agora eu vou conseguir me dedicar mais tempo para o mercado, agora eu vou conseguir estudar mais, agora eu vou conseguir operar mais, minha performance vai ser muito melhor, porque não vai ter meu chefe me atrapalhando, porque não vai ter o telefone tocando. Só que a sua mente já estava acostumada com aquele ambiente, com aquela rotina. E aí, quando você faz essa mudança para começar a operar em casa, é sim uma fase de adaptação. E talvez os seus resultados não correspondam à expectativa que você gerou. Porque toda fase de adaptação é uma fase um pouco complicada para a nossa mente. Tá? Ela tende a buscar os padrões, a nossa mente tende a se acomodar dentro das rotinas. E isso é positivo em muitos aspectos. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês, principalmente neste dia de hoje, é que essa fase que nós estamos vivendo agora é uma fase em que nós precisamos ser muito mais tolerantes. Muito mais tolerantes com os outros, com as outras pessoas da família e também muito mais tolerantes com nós mesmos. Quero saber para quem aí ao longo dessas últimas semanas aconteceu de estar em casa, estar operando de casa e aí de repente ser interrompido por marido, esposa, filhos, alguma situação da casa, enfim. Quem aconteceu isso, assim, de sofrer esse estresse, essa perturbação dessa mudança da rotina? Quem, gente? Vamos lá. Opa, passou aqui, deixa eu só ver que eu me perdi um pouquinho no chat. O Terliano tá falando. A Tam tá falando. Minha mãe atrapalhou, O Kleber também. A Nayara toda hora. Márcio, eu. Seu filho, Nayara, quantos anos ele tem? A Ellen tá falando eu o dia inteiro. E aí, pessoal, 2 anos, que atenção, né? Que atenção. Da Nayara tem 3 anos. O Luciano, minha mãe não para de me chamar. E às vezes, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso é um start, isso é um gatilho para disparar na gente um processo de autossabotagem. Porque muitas vezes você está ali concentrado no mercado, alguém te chama, você tem que desviar a sua atenção, principalmente se você está perdendo na operação, aí isso já gera um estresse, já gera um nervosismo, aí você desconta a sua raiva às vezes na pessoa, que não tem nada a ver com o mercado, que não tem nada a ver com a sua operação, a culpa não é dela de forma nenhuma, que você está tomando um prejuízo na operação, e isso já gera um monte de sentimentos negativos em relação a outra pessoa, em relação ao mercado financeiro, em relação ao dia a dia, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações. Entender que nesse momento de quarentena podem sim acontecer fatos como esses, vão acontecer, tá? E você tem que ser mais tolerante. Você tem que, respira, tá? Pratica ainda mais o ato da paciência, de antes de responder para outra pessoa, respira, conta até 10, tá? Traz sempre a responsabilidade pelas suas ações para você, tá? Outra pessoa não tem culpa nenhuma dos seus resultados no mercado financeiro, nem o mercado, só você. Traz essa responsabilidade para você, isso vai te ajudar a lidar melhor com a situação e com as outras pessoas. Tudo isso para quê? Para que a gente mantenha a nossa sanidade, para que a gente mantenha o nosso controle mental e emocional, para que a gente consiga passar bem por esse período, que é sim uma fase, tá? E aí esse é o segundo aspecto que eu queria trazer para vocês, que a gente tenha em mente que isso é uma fase, isso é um período, isso é uma fase e vai passar, tá? Eliana tá concordando comigo aí, o Weber tá falando que ele tá na casa da namorada, meu Deus,
Aproveita, ensina mercado financeiro para ela. Parece que eu estava aí, vigiando vocês. Eu tenho câmeras que filmam vocês e me contam tudo que se passa aí na mente de vocês. O Marcos está falando, tentei orientar minha esposa e filha que neste momento precisava de concentração. Entenderam. Boa, Márcio, exatamente isso. Um dos aspectos importantes para a gente fazer nesse período é sentar e conversar, tá? Explicar que, olha só, isso aqui para mim é trabalho, eu preciso de total foco e concentração, exige muito de mim. Então, assim, de tal a tal horário, se você puder, e aí, é claro, falar com jeitinho com as pessoas, gente, é conversar. Olha, se você puder, das 8h30 da manhã até o meio-dia, das 8h30 da manhã até tal período, enfim. Se você só me chama se for assim, tipo, tá pegando fogo na casa, um cano de água estourou, ou alguma coisa nesse sentido. Depois, prometo que, terminou, passou do meio-dia, eu te ajudo nas tarefas da casa. E aí, é claro, é uma situação de concessão também, de ajustar as coisas, porque provavelmente sua esposa, seu marido também tem as coisas dela para fazer. Então, é uma questão de você, primeiro, sentar e conversar, tá? Para quê? Para fazer esses acordos em família, para não gerar esses mal-entendidos, para que você não se estresse com as outras pessoas não se estressem com você, que você não responde, que você não atende quando o outro chama, para ficar todo mundo bem, para melhorar esse nosso convívio, tá? E aí, como eu estava falando antes, entender que essa é uma fase e vai passar. E essa é uma fase em que a gente precisa, ou melhor, que a gente pode aproveitar para refletir. Esse é um processo muito importante da gente fazer nesse momento. Da gente refletir como é que estão as nossas relações interpessoais com as outras pessoas da nossa família, como é que está principalmente a nossa relação com nós mesmos. Agora que a gente está passando, entre aspas, mais tempo sozinho, ou que a gente deveria olhar mais para dentro da gente, como que está essa relação, eu comigo mesmo? Será que eu fico bem sozinho? Ou será que eu preciso estar sempre em contato com outras pessoas? Será que eu preciso estar sempre no meio de muita gente, conversando com muita gente o tempo inteiro para eu me sentir bem? Nós temos que ser a nossa melhor companhia. Tudo bem você amar a sua família, você amar a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, sua namorada. Excelente isso. Só que o primeiro lugar é você estar bem com você mesmo. Quando você está bem com você mesmo, as suas relações interpessoais melhoram, a sua relação com o mercado melhora, porque aí você não vai buscar descontar no mercado coisas que você está sentindo, porque você está bem resolvido. O mercado, ele vai ser simplesmente um tabuleiro, vai ser um mecanismo que você usa para trabalhar e ganhar dinheiro. Você não vai usar ele para descontar a sua raiva, para descontar a sua ansiedade, como um mecanismo para buscar alegria, para buscar adrenalina, para buscar euforia. Você vai simplesmente encarar ele de uma forma mais profissional, porque você está bem resolvido consigo mesmo. Então, esse é um período muito bacana para a gente fazer esse exercício, tá? De olhar para dentro, de parar para pensar um pouquinho, como que eu estou comigo mesmo, como que eu estou em relação à minha família e como que eu estou em relação ao mercado financeiro, tá? Se a gente souber fazer isso, com certeza a gente vai sair dessa fase de quarentena pessoas melhores do que nós entramos. E aí, outro ponto importante a gente levar em consideração nessa fase é o que eu chamo de sobreviver, tá? Sobreviver por quê? Porque nós temos vivido no mercado dias muito intensos, dias de forte volatilidade, dias de baixa liquidez, dias em que talvez o seu operacional não funcione direito, talvez aquelas técnicas e aquelas estratégias que você vinha aplicando durante muito tempo, nesse momento agora elas não funcionam. Porque nós estamos vivendo um momento atípico, um momento diferente do mercado. E aí você precisa fazer essa autoavaliação também, em relação ao seu operacional, tá? E talvez, se você julgar necessário, fazer ajustes. E esses ajustes são, principalmente, reduzir a mão, operar menor, tá? Talvez tentar alongar mais as operações, à medida que você vê que os movimentos estão mais rápidos.
porque talvez você tenha que colocar os stops também mais longos, então vamos melhorar essa relação risco-retorno. Entender que, assim como a sua vida também está passando por um período diferente, precisa de adaptações, a sua rotina precisa de adaptações, talvez o seu operacional no mercado também. E eu tenho certeza que o Danilo está conduzindo vocês muito bem nesse aspecto técnico. Mas entendam que nesse período é muito mais importante vocês, como day traders principalmente, mas quem faz swing, position aí também, vocês sobrevivam, tá, a esse período, que vocês aprendam com eles, do que vocês terem uma mentalidade do tipo, eu quero aproveitar todo esse movimento de euforia, toda essa volatilidade, todo esse caos do mercado para ganhar muito dinheiro. Cuidado com isso. Se preocupem em proteger, tá? Em se proteger, em sobreviver a essa fase, para que depois, quando tudo voltar a um estado de mais normalidade, vocês tenham condições de continuar operando. Não morram para o mercado nesse período, tá? Isso é muito importante. Sobrevivam a essa fase. Se puderem, se souberem, se conseguirem ganhar dinheiro, ótimo, maravilhoso. Mas o principal é a gente se proteger. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. E aí, boa tarde, Ricardo. Chegando agora. Seja bem-vindo. E aí, outra questão que eu quero falar com vocês hoje é das adaptações da rotina. Quem aí está procurando manter uma rotina normal? Do tipo, acordar no mesmo horário, fazer os estudos para mercado, ficar ao mesmo tempo ou até mais na frente do computador, e aí depois cuidar da alimentação mais ou menos normal, atividade com as crianças ou com o marido, esposa, fazer atividade física, cuidar da mente, assistir Netflix também. Mas quem está procurando manter uma rotina normal? Luciano, Ricardo, a Elaine... Todo mundo aí, todo mundo não sei, né? Mas grande parte das pessoas estão procurando manter a rotina normal, é isso? A Ellen tá falando, aqui com 2 crianças tá uma zona. Imagino, sem rotina total. Imagino, né? O Weber tá falando, trabalhava no terceiro turno. A Lilian também tá tentando, Ricardo, Eduardo, desculpa, Fábio. Isso, pessoal, é fundamental, que a gente mantenha algumas... tudo bem que, por exemplo, estou com as crianças em casa, a rotina está completamente diferente, mas a gente precisa manter alguns itens da rotina que eles são muito importantes para que a gente mantenha a nossa sanidade física e mental, para que a gente mantenha os nossos níveis hormonais, tá? Dos hormônios positivos, serotonina, adrenalina, tá? Que a gente controle os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, tem algumas atividades que, por mais que seja difícil, a gente precisa conseguir encaixar na rotina, tá? Nessa rotina maluca de estar em casa e estar todo mundo em casa. Coisas muito importantes. Manter padrão de sono, procurar ir dormir mais ou menos no mesmo horário em que dormia antes, acordar no mesmo horário. Se puder dormir um pouco a mais, até é saudável. Então, rotina de sono. Rotina de alimentação nos horários certos, comidas mais saudáveis. Como a gente tende a ficar mais parado, dá uma cuidada aí também nessa questão de não comer muito, porque aí acaba se sentindo mais pesado. Então, sono regular, alimentação, atividade física, gente. A atividade física neste período de quarentena, ela é fundamental. Mesmo e inclusive para quem não praticava atividade física antes. Porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Tá? E essa história de ficar só em casa, da gente não sair, a gente se movimenta muito pouco. Então você precisa fazer alguma coisa de atividade física. Nem que seja 10 minutinhos por dia, tá? Faz ali umas sériezinhas de, sei lá, faz uns polichinelo, agachamento, apoio, 10 minutinhos deu. Bota aí, tem muito treininho na internet, no YouTube, muito profissional de educação física postando no Instagram, pesquisa lá, acha alguém, faz, tá? Para quê? Para que você mantenha o correto funcionamento do seu organismo, para que você mantenha a sua produção de hormônios normais, para que todo o seu organismo entenda que estamos num período normal. O Eduardo está dando uma sugestão aí, subir escada de 11 andares. Show, ótimo, já é um baita de um exercício, né? Olha só, gente, Flávia,
Eu estava diagnosticado com síndrome de burnout, sair do meu serviço para ficar bem. Com o corona está sendo difícil. Nossa, que situação, hein? Gente, para quem não sabe, síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento mental, tá? Ela é uma síndrome muito comum em profissionais que sofrem alta pressão. No mercado financeiro também. Mas a gente vê muito médico que ficam com plantões muito longos de trabalho, com muito estresse. Flávio, qual que era a sua profissão? Trabalhava no banco. Muita pressão, muito estresse. E aí você começa com sintomas do tipo querer se isolar, não ter vontade de fazer as coisas, às vezes até desperta uma tal de síndrome do pânico, de você não querer ver as pessoas, você não querer ficar nos ambientes. E isso é bem complicado mesmo, isso afeta vários setores da vida, é bem complicado. Mas vamos lá, então, Flávio, essa questão de fazer atividade física, ela é fundamental. Todos os dias você precisa fazer um pouco. Para quê? Para liberar os hormônios positivos, serotonina, para que seu organismo continue a funcionar de forma normal, tá? Isso é muito importante. E aí, gente, é entender o seguinte, essa atividade física durante a quarentena, ela não é para vocês emagrecer, ela não é para vocês ganhar massa muscular, não precisa ser nada, a função dela não é isso, tá? A função delas é manter o correto funcionamento do organismo de vocês, é saúde, tá? Manter os hormônios, manter tudo funcionando direitinho. Então não se preocupa com essa história do tipo, nossa, eu preciso fazer 1 hora de atividade física igual eu fazia na academia antes. Não precisa ser tudo isso, mas você precisa fazer, tá? Esse é o principal objetivo. Então façam, arrumem algum treino, se organizem em casa, limpa as crianças, combina aí com o maridão também tá em casa, combina com ele aí, se é que você tem, não sei, mas enfim, tenta ver alguém para ficar com as crianças um pouquinho enquanto que você faz a atividade, depois troca, ou faz alguma atividade com as crianças, bota ela junto, faz umas brincadeiras, vamos fazer um circuito aqui de pular, de passar por baixo da cadeira, por cima, blá blá blá, enfim, tá? É complicado? Enfim, mas a gente precisa encontrar soluções, né? Esse é o principal, a gente encontrar mecanismos, usar a nossa criatividade para encontrar soluções para esse período. Outra coisa importante, gente, falando dessa questão de rotina na quarentena, é a gente tentar separar os horários, manter realmente uma rotina. Eu vou acordar de manhã, vou fazer minha preparação matinal pré-mercado, vou operar até o meio-dia, vou fazer o almoço, vou almoçar. Período da tarde, de tal a tal horário eu vou fazer alguma atividade física, depois vou dedicar um tempo para lazer, distração, Netflix, ler algum livro que não seja focado no mercado, brincar, sei lá, jogar na internet, jogar poker, jogar, sei lá, enfim. Ter períodos, dedicar diariamente também um período, algum momento do dia para distração, tá? É muito importante para que você mantenha essa sua sanidade mental para encarar esse momento. Então, não pense do tipo, nossa, eu estou aqui 1 hora assistindo Netflix, eu poderia estar estudando, eu poderia estar aproveitando essa quarentena para me dedicar ao mercado. Se você não dedicar algum tempo do seu dia para atividades lúdicas, para brincadeiras, para distração, você vai pirar. Então, coloque isso na sua rotina também e se permita fazer isso. Isso é para o seu bem, para a sua sanidade, tá? Queria saber aí do pessoal, o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo nesse período de quarentena para distrair a mente aí, durante o dia? Qual é a atividade que vocês têm feito? Até para a gente conseguir dar exemplos, dicas aqui para o pessoal. O que vocês têm feito? O Diogo, yoga. Legal, Diogo, você já praticava? Yoga é muito, muito bacana. Outra coisa interessante nesse período da quarentena é isso, é a gente se propor a fazer coisas que a gente nunca fez. E aí a gente acha lá na internet, no YouTube, tem aula para tudo hoje em dia no YouTube. Ele falou, comecei na quarentena, tô curtindo muito. E aí você se propõe a fazer coisas diferentes, do tipo aprender a cozinhar, para quem nunca cozinhou. É algo super bacana também, porque aí você desperta áreas diferentes do seu cérebro, você mantém seu cérebro ativo, ocupado, e fica muito mais fácil de encarar. Treino jiu-jitsu com minha filha de 15 anos em casa. Legal, junta tudo, né? Junta atividade física, interação com a família e ainda lazer. Ótimo. O Eduardo, esperando a 4ª temporada de La Casa de Papel. Tá, e enquanto isso você tá assistindo o quê, Eduardo? O que tá substituindo aí? O Luciano, jogo eletrônico e correr
aqui na rua de casa, por volta das 5 às 6. Legal, legal. Atividade física e distração. Bom. O Weber tá falando, tinha até feito uma rotina de exercício, mas no domingo sofri um pequeno acidente doméstico. Nossa, corte profundo no braço e uma pia de louça. Caramba! Tô proibido nos próximos 7 dias até a cicatrização. Poxa, Weber, complicado, né? Mas dá uma movimentada no corpo igual, sabe? Tipo, deita na cama e faz umas bicicletas aí deitado, faz uns agachamentos, só para você manter um melhor funcionamento aí. A Elaine tá falando, à noite eu coloco filmes para assistir com as crianças. Legal. O Fábio, filmes, séries e por ordem da esposa organizar minhas coisas. Essa também é uma das atividades que eu tô querendo fazer aqui em casa, gente. Organizar as gavetas, sabe aquelas que você não mexe faz anos? E tipo assim, você percebe que você não precisa de certas coisas até você se dar conta que você passou mais de um ano sem abrir determinada gaveta. Ou seja, você não precisa daquilo que está lá dentro, né? Então o Diogo tá falando, aqui em casa só falta limpar o teto. A gente tem que aproveitar essa quarentena para fazer essas coisas que a gente sempre adiou fazer por não ter tempo, né? Se bem que quem tá com filhos em casa tá com menos tempo do que antes. Então é cada um se entender o seu momento, né? Ó, o Márcio tá falando, brincando com o cachorro sempre à tardinha. Ele anda bem entediado, tadinho, né? Imagino. Ricardo, gosto de correr. Quando tomo um dia de loss, coloco o tênis e saio correndo. Isso é ótimo mesmo. O Eduardo tá falando, ó, Vis-a-Vis. Essa eu não conheço. Eu conheço poucas séries, na verdade, mas tem uma que eu gosto muito, que eu já assisti todas que tem no Netflix, que é Peaky Blinders. Alguém já assistiu? Nossa, eu viciei naquele negócio, assisti tudo. E aí, então, pessoal, o que eu queria falar para vocês também, muitas coisas, né? Mas o que eu queria falar para vocês também é uma palavra, assim, para a gente manter em mente, uma frase para a gente manter em mente nesse período da quarentena é pega leve. Pega leve, tá? Pega leve com você, pega leve com as pessoas da sua família, pega leve com o excesso de cobrança, pega leve com o excesso de informação, esse excesso de informação ruim, essas notícias ruins, esse caos, essa preocupação que, de certa forma, é necessária, porém, às vezes, a maneira como a mídia veicula, ela faz a gente gerar processos de ansiedades desnecessários. Então, pega leve com tudo isso, pega leve com você, para que você consiga passar bem por essa fase. A gente não sabe quanto tempo realmente a gente vai ficar nessa fase e tudo mais, cada dia aquilo que a mídia veicula muda. Então, assim, pega leve, seja muito tolerante com você mesmo, em relação a você mesmo, em relação ao mercado financeiro, em relação às outras pessoas, tá? O Marcos está falando, a piada aqui em casa é dizer que nós precisamos de escola. Não interessa mais nenhuma indústria, só escola. Tenho duas pequenas, uma de 5 e outra de 3. Vocês não imaginam o caos. Tipo, pode ficar tudo fechado, é só a escola voltar a funcionar. Não tenho filhos, mas eu imagino como seja, tá? A Ellen tá falando que ela também pensa assim, acho que só quem tem filhos e 2 ainda para entender vocês realmente, né? Bom, pessoal, tudo isso é uma fase, tudo isso vai passar. E se a gente souber manter uma rotina, se a gente souber manter atividades saudáveis, atividade física, atividades lúdicas, períodos de estudo, cuidar da alimentação, cuidar um pouquinho da saúde, aproveitar para olhar para dentro, a gente vai sair dessa melhor do que entramos. E nós precisamos disso, porque depois, provável que venha, já está, né, uma crise financeira e nós temos que estar bem física e mentalmente para encarar ela, tá? Nós precisamos estar física e mentalmente bem para encarar isso. Então, esse é um período da gente cuidar de nós mesmos, tá bom? O Sérgio, agora eu percebi que a mensalidade da escola é muito barata. É bom que isso muda, né? Muda os nossos conceitos. Pessoal, eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês
enfim, se tem alguma coisa que vocês queiram perguntar a respeito desse período, dessas adaptações, algum questionamento que passou com vocês, querem compartilhar aí alguma situação, escreva no chat, tá? Que a gente vai conversando por aqui. Vocês sabem que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu quero que vocês passem por essa fase da melhor forma possível e que depois tenhamos até histórias felizes para contar desse período que é tão preocupante, de certa forma tão triste, mas que a gente tenha boas histórias também. O Ricardo está perguntando, dá uma dica para mim. Estou com uma grande desvalorização na minha carteira. Como lidar com isso de uma forma normal? Ricardo, é um período completamente atípico do mercado, tá? Você tem que pensar qual que era o seu plano quando você montou a carteira. E qual que é o seu, né? Qual que é o seu plano? Ah, meu plano era rentabilizar patrimônio, meu plano era dividendos, né? E aí é o seguinte, vai passar essa fase. Analisa cada uma das empresas da sua carteira e pensa se elas são boas empresas, se elas são empresas sólidas, se elas são empresas bem gerenciadas, tá? Se você responder que sim, você compraria esses ativos hoje? Essa é uma pergunta importante a se fazer, tá? E aí você vai ter uma luz, um direcionamento de como conduzir talvez aí. Mas é muito importante, principalmente para quem tinha carteira montada, é pensar no longo prazo. Tudo isso vai passar, tudo isso, a nossa economia vai se recuperar, eu acredito muito nisso. É claro que vai levar um certo tempo. A grande questão é, você precisará desse dinheiro antes disso? Sim, não, de que forma? Vai se fazendo esses questionamentos, tá? E tenha em mente que vai passar, é uma fase. Você só precisa perceber qual é o prazo, o horizonte que você está olhando, tá? Esse é o principal para a gente controlar essa ansiedade aí. Seu primeiro dia, Barufa, muito bem-vindo, que bom que você está gostando. Não é toda semana, uma vez por mês eu apareço aqui, conversar um pouquinho com vocês a respeito de aspectos mentais, emocionais, comportamentais, tá? Inclusive tem várias aulas que a gente já fez, já gravou lá no Nutror, para a galera assistir, galera que chegou há pouco tempo aí na sala. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Senão eu vou encerrando a nossa aula de hoje, nossa conversa, nosso bate-papo, tá? Ah, peraí, uma pergunta aqui. Sobre o sentimento de frustração, como lidar com ele? Esse sentimento de frustração seria qual? O sentimento da frustração de estar de fora da operação? Porque esse tem sido um sentimento bem comum neste momento, tá? Do tipo, sabe? Porque o que acontece muito nesse momento do mercado, quando a gente tem esses fortes movimentos? Muitas vezes você enxerga a operação, você enxerga que seria um momento de compra ou de venda, e quando você vai posicionar a ordem, já foi. Não acontece? Não tem acontecido isso frequentemente com vocês? Você enxerga a operação, aí você vai para clicar na boleta e o mercado já andou, já passou, você já perdeu, aí você pensa, nossa, se eu entrar agora eu vou ficar mal posicionado, corro o risco de ser violinado, já foi. E aí gera esse sentimento da frustração do tipo, nossa, eu poderia ter ganho tanto dinheiro porque eu vi a operação, porém eu perdi. Aí a gente tem que tomar cuidado e entender que estamos num momento muito volátil, isso vai acontecer, isso acontece, faz parte, tudo bem. Focar sempre no momento presente, tá? O grande segredo, digamos assim, para a gente lidar com a frustração, seja ela no mercado financeiro, Flávio, seja em outras situações, é a gente não se apegar aos resultados do passado, nem às coisas do passado. O que passado só serve para duas coisas, ou para a gente aprender ou para a gente ser grato. A gente não muda o passado de forma nenhuma. Então é sempre deixar, passou, já era, tá? É olhar o que eu posso fazer neste momento agora. É trazer a sua mente para o momento presente, tá? O principal para combater frustração é manter a sua mente no aqui e no agora, tá? Nesse momento que você está vivendo, o que você pode fazer agora. Esse é o principal, tá bom?
A Elaine, me ajuda? Ajudo sim, se eu puder. Sou nova no mercado. Fiz somente uma operação na bolsa na conta real e estou estudando na conta demo. Ótimo. Percebi que o loss me conforta. Ou mesmo antes de entrar, eu espero um loss. Será que é a falta da experiência? Como assim? Você está entrando na operação já esperando que você vai tomar loss? Eu acho, Elaine, talvez que seja, sim, a falta de experiência, mas principalmente porque você ainda não confia na técnica que você está aplicando, porque você ainda não comprovou os resultados potenciais que ela tem, tá? Então, é o seguinte, fica tranquila quanto a isso, você vai ver que à medida que você for estudando na conta demo, que você for operando mais e mais dias, for aplicando a técnica conforme você está estudando, você vai ver os bons resultados que ela tem, e aí você vai confiar e vai mudar essa percepção, tá? Só que é o seguinte, a gente está no mercado financeiro para ganhar, não é para não perder. Então tem que cuidar como que vai evoluindo essa sua relação com os stops, tá? O stop é sempre o nosso melhor amigo, tá bom? Desde que seja controlado dentro do plano. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O Eduardo, estava sem tomar loss desde janeiro, mas na quarta-feira de cinzas, tomei um loss de mais de 1.500. Depois, não consegui apertar o botão até ontem. Por que ontem se apertou, Eduardo? E aí? O que deu? Qual foi o resultado? É normal, às vezes, tá? A gente, depois de uma grande perda, e aí quando eu falo em grande perda, isso é relativo para cada pessoa. Às vezes uma perda de R$500, de R$100 é uma perda grande para alguém. Então, assim, é normal depois de algo que para você foi uma grande perda, a gente passar, isso ser de certa forma um trauma, tá? Isso provoca sentimentos muito ruins que a sua mente não quer repetir. E aí, como ela não quer repetir, ela impede você de operar. Tá? Quando você vai para operar, ela gera um monte de sentimentos que te afastem do mercado, porque para ela o mercado tem o potencial de causar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela tristeza que você sentiu antes. E aí o principal é entender, esse loss que você tomou de R$1.500 naquele dia, ele estava dentro ou fora do seu plano, Eduardo? Me diga, ele estava dentro ou fora do plano? Naquele dia. Só para a gente fechar o raciocínio. Fora. Ok, tá? Então, o que você precisa fazer, Eduardo? Era o que eu pensei. Você precisa associar todos aqueles sentimentos ruins que você sentiu nesse dia por ter perdido R$1.500, não a perda financeira. Você precisa associar esses sentimentos ruins com o fato de ter desrespeitado o seu stop. O fato de ter desrespeitado o plano, o fato de não ter mantido a disciplina, tá? Porque quando a gente faz essas associações mentais desses sentimentos negativos, simplesmente com a perda financeira, o valor financeiro em si, fica muito difícil para nossa mente aceitar perder de novo, por mais que daí seja uma perda dentro do limite, dentro do plano, tá? Então, quando sofrer uma perda, se sentir mal, uma perda fora do plano, se sentir mal, sofrer, sentir dor, frustração, tudo mais, associa isso com a falta da disciplina, o fato de não ter sido disciplinado, tá? Que aí vai facilitar essa questão de você retomar o operar. E às vezes é normal, depois de uma grande perda, de uma perda significativa, a gente querer se afastar uns dias do mercado e não tem problema nenhum com isso, tá? Não tem problema nenhum com isso. Eu conheço traders que perderam quantidades muito grandes no mercado e ficaram, às vezes, meses sem operar, até conseguir voltar para o mercado. O que não dá é você ignorar tudo isso que você passou, como se nada tivesse acontecido, assim, sendo que você realmente sofreu, e você querer voltar para o mercado sem tratar essas feridas, tá? Porque aí a gente fica com uma certa ferida emocional, como a gente diz. Se você não cicatriza, daqui a pouco ela volta a incomodar, volta a doer, volta a inflamar, tá bom? Então, assim, ok, você passou esse período, talvez era o período que você precisava para se recuperar. Agora você tem que pensar por que você sofreu tudo isso, tá? E o que você precisa fazer para não sofrer de novo. E aí é encarar o mercado, tá bom? 200 pontinhos hoje de gain? Ótimo, ótimo.
Às vezes, só o que a gente precisa é terminar um dia no positivo, por menor que seja, para a gente mudar a relação na nossa mente. Show! Então tá bom, pessoal. Agora eu quero saber de vocês, se vocês gostaram da nossa aulinha, do nosso bate-papo de hoje, se foi bom para vocês, se valeu a pena estar aqui comigo nesta tarde de quarta-feira, 1º de abril. Nem fiz piadinha, né, do 1º de abril. Gostou, Diogo? Que bom. Também. Márcio está falando, ser day trader exige muita disciplina e planejamento. Que bom, que bom. Minha primeira vez aqui, que ótimo que você gostou. Fiquei muito feliz. Sempre bom o Diogo tá falando. Pessoal, que bom. Elaine também tá falando que é o primeiro dia dela, ela tá amando. Eu que fico muito feliz de poder contribuir com vocês. Cheguei atrasado. Pergunta do Rafael. Oi, cheguei atrasado. Esta aula estará gravada? Estará gravada sim, Rafael. Vai estar lá disponível na plataforma do Nutror, se eu não me engano, tá? Depois vocês confirmam com o Carlos e com o Danilo. Mas vai estar lá e tem as outras aulas lá também, que a gente já falou de vários aspectos, medo de perder, ansiedade, disciplina. Tem bastante conteúdo lá para vocês conferirem, tá bom? E fiquem em casa, né, Sérgio? É isso aí. Stay home. Vamos lá, todo mundo. Aproveitando a quarentena. Então tá bom, meus queridos e queridas. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Foi muito legal estar aqui. Foi muito legal poder contribuir com vocês. Me despeço. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!